Oi meninas! Há um tempo atrás eu mostrei um porquinho que o Dudu tem, que é um cofrinho, né, onde ele junta as moedinhas. Eu disse que ele tinha juntado no dinheirinho para poder comprar um Homem-Aranha. E depois ele seguiu comprando outros bonecos e que ele adora esses super-heróis. Sei que tem gente que pensa assim, mas Priscila, ele é muito pequeno. Sim, ele é muito pequeno. Mas é desde pequeno que a gente tem que plantar a sementinha na criança. Quando eu planto a sementinha da organização, quando ele guarda o brinquedo, quando ele tira o prato dele da mesa, quando ele joga a roupa suja dele no cesto, faço tudo isso pensando no futuro dele, pensando no bem-estar dele no futuro. Tanto para a organização financeira, quanto para a organização residencial e também para a organização do tempo dele, mostrando para ele que ele não pode deixar para amanhã o que ele pode fazer hoje. Então, se o para-casa chegou hoje, já faz hoje mesmo, não precisa deixar para amanhã. Eu queria falar um pouquinho mais de organização financeira com vocês. Para a gente ter organização financeira, a gente tem que ter plena consciência dos nossos rendimentos, de quanto que a gente recebe. Se a gente é CLT, é mais fácil, porque a gente já sabe qual que é o nosso salário. Agora, se é uma pessoa que vive de comissão, um empreendedor, aí é um pouquinho mais difícil, mas dá sim para saber também qual o seu rendimento. Então, a pessoa que não é CLT tem que ver o que entra de bruto e o que sai de taxa, de imposto. Das orientações que a gente tem em relação à organização financeira é aquela de anotar tudo, gorjeta, cafezinho, tudo, né? Anotar todos os gastos bem detalhados. Sim, uma das dicas é que você sim anote seus gastos com manicure, com gorjetas, com cafezinhos, mas não é ad eterno, para todos os meses, para sempre, não. Anota 1 ou 2 meses. Isso vai te dar mais ou menos uma referência do quanto que você gasta por categoria. Por exemplo, quanto você gasta com educação, quanto você gasta com alimentação, quanto você gasta com lazer. Não anota no celular, não anota no papelzinho solto não, porque a chance de perder é muito grande. Anota no celular, cria no celular uma planilha, onde você vai lançando todas as despesas no primeiro mês e todas as despesas no segundo mês. Depois você vai ter um parâmetro dessas despesas. Claro que tudo no início é mais difícil, fazer essa anotação no início requer um pouquinho mais de empenho, é um desafio que dá para cumprir. Essas anotações é importante que você faça no momento que você está efetuando o pagamento. Uma atividade de anotar que você ainda não tem o hábito de realizar, se você não faz naquele momento, você acaba esquecendo. Então pegou o celular, já anotou. No final do dia, ainda não vai ter uma visão geral dos seus gastos, porque não chegou no final do mês. Você vai ter consciência de alguns gastos que talvez seja desnecessário. E aí você já começa a reduzir desde aquele momento. A chave da organização financeira é a redução de gastos. Não adianta eu gastar muito mais do que eu recebo. A gente tem que focar no que a gente ganha, mas sempre pensando em usar menos do que a gente recebe. A ideia é não perder o foco dessa anotação diária. Se tiver muito difícil de acontecer, trace um objetivo. Porque quando a gente tem um objetivo, mas é assim, é objetivo real. Uma viagem, comprar alguma coisa. A gente tende a realizar as coisas com muito mais disciplina do que quando a gente não tem um objetivo. Eu falei que a gente tem que gastar um pouco menos do que a gente ganha. Isso tem a ver com padrão de vida, que às vezes a gente gasta muito, compra coisas supérfluas. Uma outra dica é você pensar, quando você for comprar alguma coisa, se isso de fato é importante para você. Se você comprar, vai te fazer feliz de fato, se vai fazer diferença na sua vida. Se você tiver em dúvida, vá embora para casa, pensa 1 ou 2 dias e avalia se é realmente importante essa compra. Não importa o quanto você ganha, o que importa é o que você faz com o que você ganha. Se você consegue acumular, se você consegue investir algum dinheiro. Passado 1 ou 2 meses que você fez o apontamento de suas despesas e classificou por categoria, tá na hora de você avaliar se tá gastando muito ou pouco. Tem alguma coisa que pode sair que você no dia a dia, na correria, estava gastando sem perceber? Aí agora você vai determinar qual valor você vai gastar por categoria. Quanto por mês você vai gastar para lazer? Quanto por mês você vai gastar para alimentação? Quanto por mês você vai gastar de transporte?
Quanto por mês você vai gastar de vestuário? Quanto por mês você vai gastar de educação? Tem uma coisa ou outra que às vezes sai do padrão, por exemplo, medicamento. Se é um medicamento rotineiro, medicamento para diabetes, medicamento para pressão, você coloca lá medicamento. Mas se vocês não compram medicamento sempre, mas num dia teve algum problema de saúde, vai precisar de um medicamento. E tá tudo bem sair ali um pouquinho do escopo. Mas no geral é fazer essa determinação do valor que você vai gastar por mês. Porque aí você já tem uma visão exata dos seus gastos, sem precisar de fazer aquela anotação de todos os dias, todos os meses, o ano inteiro. Agora, eu queria que você imaginasse como vai estar a sua vida daqui 5, 10, 15 anos. Para um pouquinho, fecha os olhos e tenta visualizar a sua vida ideal. Eu vou ler algumas perguntas que tem no livro Terapia Financeira para vocês e queria que vocês refletissem. O que eu consegui conquistar até hoje em minha vida está de acordo com o que eu sonhava? Em que situação financeira viverão meus filhos e netos se depender de mim? Como estará minha vida profissional até lá? Terei conquistado, em termos materiais, tudo o que eu almejo? Essas conquistas serão suficientes para que eu tenha uma vida tranquila no futuro? Entre essas conquistas está o sonho de uma aposentadoria sustentável? Contarei com reserva para possíveis imprevistos? Tem que parar um determinado momento e visualizar quais são os nossos sonhos. Muitas vezes a gente fica na correria do dia a dia e os nossos sonhos ficam esquecidos, guardados numa gaveta e a gente vai só reagindo às coisas que vão acontecendo. Mas é preciso que você realize seus sonhos. E para isso, muitas vezes é preciso de dinheiro. Muitas vezes também a pessoa está tão endividada que não consegue realizar o sonho dela. Então, nesse caso, o grande sonho dela pode sim ser a quitação das dívidas. E depois ela planeja outros próximos sonhos. Divida com a família os sonhos. Veja quais são os sonhos das outras pessoas que moram com você. Veja o valor do sonho. Quanto você consegue guardar por mês para realizar esse sonho? Quais são os números de parcela que você precisa de guardar, né? Quantos meses você precisa de guardar? Qual o valor dos juros que vai estar embutido nesses meses que você for guardando esse dinheiro? Os seus sonhos não é só quando sobra dinheiro. Os seus sonhos ele deve fazer parte do seu salário. Você acha que seu salário é muito pequeno para o seu sonho? Você pode alongar um pouco o prazo. Às vezes, com um salário de R$1.000, você precisa de economizar por 10 meses. Mas com um salário de R$500, você vai conseguir por 20 meses. Mas sempre com foco no seu sonho. Não importa se o sonho é pequeno ou grande. Não importa o valor que você recebe, que você tira parte para o seu sonho e em quantos meses você consegue realizar. Muitas vezes, para realizar o sonho, você precisa avaliar seu padrão de consumo, seu padrão de vida, algumas coisas que às vezes você pode abrir mão. Para que comprar 5 pares de sapato num mês? Para que comprar 3 bolsas toda vez que você vai ao shopping? Então, é preciso fazer essas avaliações. O que importa muitas vezes não é tanto o salário, mas é o que você realiza com ele. Vamos botar a mão na massa e vamos ver como que a gente faz para ter uma vida equilibrada financeiramente. Vou escrever no quadro ali para vocês poderem visualizar. Então, a gente vai ter o salário líquido. Mesmo se você é CLT ou não, você tem que saber qual que é o seu salário líquido. Esse salário líquido menos 10% de reserva para algum imprevisto. Então, você faz uma reserva para imprevisto, deixa esse dinheiro lá para uma doença, um acidente, qualquer coisa, né? A gente pensa que não deve ter, é igual seguro de carro, a gente paga pensando em não usar, mas é preciso contar que pode acontecer. Menos a parcela para a realização do sonho.
Foi o que eu falei. Quantas parcelas você precisa para a realização do sonho? Menos as contas que você tem. Aí aqui inclui, né? Água, luz, telefone, internet, transporte, educação, financiamento, se for um financiamento habitacional ou financiamento de carro. Aí, salário líquido menos 10% da reserva de imprevisto, menos a parcela para realização do sonho, menos as contas, vai dar um saldo. Esse saldo total é o que você tem que ter em mente, que você deve com o seu padrão de vida. Você não pode gastar mais do que esse saldo, porque senão você vai ficar no negativo. Você deve firmar um compromisso com você de viver com esses recursos. Claro, envolvendo a sua família, mostrando para sua família que tem sonho aqui, que tem as contas, que você está pensando no imprevisto, envolvendo sempre a família. Poupar é guardar dinheiro. Investir é pegar esse dinheiro poupado e colocar em alguma aplicação. E a gente tem que pensar sempre no nosso sonho, né? É para isso que a gente poupa, é para isso que a gente investe, na realização dos sonhos. Nós somos muito da emoção, né? As mulheres principalmente. Mas quando a gente está lidando com números, é preciso ser racional, principalmente quando se tem dívida. Se tem dívida, é importante você fazer um cálculo total do valor dessa dívida e quanto você dispõe mensalmente para arcar com essas despesas da dívida. O valor total ali que eu mostrei no quadro, você tem que pensar nos 10% do imprevisto, menos o valor da parcela para realização dos sonhos, menos o valor da parcela que você pode pagar para quitar a sua dívida, menos suas despesas. Aí vai dar um outro saldo. Se você tem dívida, vai dar um outro saldo. Como eu falei lá no início, se o seu grande sonho inicial for quitar essas dívidas e depois você vai pensar em outros sonhos, aí essa parcela ali que você tira pode ser a parcela para a quitação da sua dívida. Mas é importante que você tire toda vez um pouquinho do seu salário para quitar essa dívida. Quando você faz esse novo cálculo, igual eu mostrei ali no quadro, e aquele saldo vai ser diferente porque você incluiu a parcela da dívida ali, você sabe que aquele valor é o valor mínimo que você consegue viver até quitar essas dívidas. Então, mais uma vez, é importante que você traga a família para o seu lado, para eles saberem que você está vivendo com aquela condição ali até que as dívidas sejam sanadas. Não, quando você faz essa somatória da sua dívida total, você tem um montante ali do valor, né? De quanto você deve. Tendo o montante em mão, você vai olhar todas as suas dívidas e ver quais são a prioridade. Qual a dívida que você deve quitar primeiro? A gente tem que priorizar as dívidas essenciais: educação, água, gás, luz. Depois, aquelas dívidas com taxas de juros mais elevadas, como cartão de crédito, por exemplo. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa tá devendo, aí pega um empréstimo para pagar aquela dívida. Uma bola de neve. A pessoa vai vivendo sempre pagando dívida, pagando dívida, pagando dívida. O momento que eu sugiro que você possa pegar empréstimo para quitar a dívida é se você conseguir um valor de juros menor do que o valor atual que você está pagando. Muitas vezes cartão de crédito tem um juros exorbitante. Então, se você consegue um valor menor do que esses juros para quitar o cartão de crédito, ok. Mas se for para ficar se embolando em dívida sobre dívida, não. Você vai ligar lá na companhia de energia, por exemplo, para quitar sua dívida. Veja se esse valor que eles vão negociar com você cabe no seu orçamento. Você vai, negocia, paga 1 mês, 2 meses, depois no terceiro mês você não consegue pagar e aí se embola novamente. Muito importante que você honre com essa negociação. E para isso, para você poder negociar, você tem que ter muita clareza daquele saldo que eu mostrei lá, que vai ficar remanescente, que eu mostrei lá no quadro. Para finalizar, eu queria dizer que você deve priorizar seus sonhos, a não ser que seu grande sonho seja acabar com suas dívidas.
Utiliza essa fórmula que eu mostrei no quadro, planeja o tanto que entra, o tanto que sai, utiliza uma ferramenta, uma planilha do Excel, cria no Excel, em cada aba, coloca o mês, persistente, um foco. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!